Bem, meus queridos irmãos, escutamos esta palavra da liturgia de hoje, que é uma palavra muito importante, cujo o tema central do Evangelho é o perdão. Pedro, fazendo as suas matemáticas, os seus cálculos, faz uma pergunta interessante a Jesus Cristo. Senhor, se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar? Até 7 vezes? Nós podemos pensar, até 7 vezes é muito, não é? Faz uma vez, 2 vezes. Eu lá em casa, quando era pequeno, minha mãe sempre dizia, não fazes a segunda vez, senão não levas, não é? Mas 7 vezes, portanto, já é um número considerável. E Jesus Cristo diz uma coisa interessante, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7. Se nós formos fazer o cálculo, dá 690 vezes, não é? São bastantes vezes. E é interessante porque aquilo que Jesus Cristo, no fundo, também quer dizer é que o perdão, a misericórdia, não tem limites. O nosso perdão em relação uns aos outros, as ofensas que cometemos ou que sofremos uns dos outros, não deve ter limites no meio de nós. Tal como Deus não tem limites na sua misericórdia, na sua relação contigo, com cada um de nós. Como Deus não tem limites em perdoar-nos, também não devemos ter limites em perdoar os nossos irmãos. E é interessante porque Jesus Cristo, depois no Evangelho que segue, continua a dar um exemplo que é interessante. Fala de um servo que dizia aqui a palavra do Senhor, devia ao seu patrão 10.000 talentos, que é uma quantidade exorbitante, astronômica, não é, de dinheiro. 10.000 talentos, cada talento são 20 e tal quilos de ouro. Imaginai, era uma fortuna que jamais este homem simples, que trabalhava no campo, jamais poderia pagar. Mas o seu patrão, como era misericordioso, porque ele lhe pediu, perdoou a dívida. E diz o Evangelho uma coisa interessante, que o homem, imediatamente, saindo dali, encontrou um companheiro seu que lhe devia 100 denários. 100 denários são 100 dias, 2 meses e meio de trabalho, 100 dias de trabalho, 100 jornadas de trabalho. Podia ajudar-lhe no trabalho num dia, no outro dia, assim ia pagando pouco a pouco as dívidas. Mas este homem, vendo o seu companheiro, não lhe perdoou, né? Mandou-o prender. E isto fala muitas vezes também do nosso coração, como é que somos nós, né? Como é que és tu? Porque nós gostamos sempre que Deus nos perdoe. E Deus perdoa-nos sempre. Sempre quando te aproximas do sacramento da reconciliação, o Senhor não vem com 10 pedras nas mãos, o Senhor não te julga, o Senhor não diz outra vez o mesmo pecado, quer dizer, o mesmo pecado não, do mesmo tipo, as mesmas murmurações, as mesmas mentiras, as mesmas faltas de paciência, as mesmas ralices ou coisas zangas com o marido ou com a mulher, a mesma coisa no trabalho, que não continuas a não suportar este, a não suportar aquele, a mesma falta de entrega ao Senhor, a mesma falta de oração, o mesmo egoísmo na comida, na bebida, ou na relação com o corpo, a mesma busca de prazer. O que o Senhor, frente a isto, aos nossos pecados, que representados nesta dívida imensa, o que o Senhor faz connosco? O Senhor não nos julga, perdoa-nos. E vais outra vez à confissão com o mesmo montão de pecados, a mesma fortuna de pecados, e o Senhor, na sua misericórdia, perdoa-nos de novo. E por isso, meus irmãos, a questão do pecado, de não perdoar, é uma questão de esquecimento, porque este servo dizia que, acabado de ser perdoado, saiu dali e esqueceu-se de que Deus lhe perdoou. Esqueceu-se completamente. E imediatamente ao sair, trata mal ao seu companheiro, não lhe perdoa. Por isso é muito importante esta palavra, porque nos convida, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, a pedir ao Senhor um coração agradecido. Um coração que se lembre sempre de que o Senhor teve misericórdia de nós. Porque senão o perdoar é sempre uma obra impossível. Impossível. Perdoar é impossível se nós não fazemos a experiência de que somos perdoados primeiro. Tal como amar o outro como Jesus Cristo nos ama, como se entregou por nós, é impossível se nós não nos sentimos primeiramente amados pelo Senhor, se não somos cheios, se não estamos cheios deste amor que Deus nos tem. Senão não conseguimos passar ao outro quando o outro
não se encaixa nos nossos esquemas. E o perdão está absolutamente ligado, intrinsecamente ligado ao amor, não é? Se nós nos sentimos amados e perdoados pelo Senhor, depois o Senhor, pouco a pouco, no teu dia a dia, vai te ajudando também a perdoar, não é? E perdoar, nós muitas vezes temos aquela dificuldade em pensar que o perdão é esquecer, não é? O perdão não é nem esquecer e nem outra coisa que é interessante, não é também ignorar. Não é nem esquecer, nem ignorar. Porque nós muitas vezes dizemos, eu não consigo, Padre, perdoar porque eu não esqueço, não é? Lógico que não esquecemos, nós temos memória. O único que quando perdoa realmente esquece é Deus. Quando Deus te perdoa, aquele pecado não existe mais. A memória daquele pecado é apagada pela misericórdia do Senhor. Mas nós, pela nossa fragilidade humana, sempre nos lembramos daquilo que nos fizemos, que nos fizeram, perdão. E por isso é normal que, mesmo que nós perdoemos, a memória daquele mal que está feito está sempre cá. Mas, se perdoaste verdadeiramente no coração, já não ficas a remoer. Não é? Remoer, que é interessante, porque é como as vacas, não é? Que ficam sempre a remoer, a remoer, a remoer, a remoer, né? O capim na boca, o mato. Por isso é interessante isto. O perdoar não é, por um lado, não é esquecer, né? Nós nos lembramos, mas é não deixar que este mal volte a ti para poderes usar de novo contra a pessoa que te fez mal. Pois, mas tu me fizeste o mal, né? Ou seja, quem perdoa não usa o mal da outra pessoa como vingança. E também não é varrer para debaixo do tapete. Né? Muitas vezes também nós podemos pensar, muitas vezes até entre os casais isso acontece muito, né? Às vezes até pergunto, não é? Olha, então o marido, como é que é? Zangas com o marido de vez em quando? E nós podemos pensar, ou com a mulher, sim, mas olha, a gente se zanga, mas dali a 5 minutos, pronto, já acabou, não é? Mas nunca houve, se calhar, uma palavra de perdão. Olha, perdoa-me. E o que é que acontece muitas vezes? É que depois, passados 5 anos, ou passados 20 anos, vais buscar aquele mal que se calhar tinhas varrido para debaixo do tapete, ignorado, para usar contra outra pessoa. Pois que 5 anos atrás fizeste-me aquilo e aquilo e aquilo. Olha, mas não estava esquecido, não estava por baixo do tapete. E como é que é? Pois perdoar de coração é muito importante. E olha, é por isso que o Senhor permite as dificuldades no casamento, é por isso que o Senhor permite ter no trabalho alguém que é diferente de ti, é por isso que o Senhor permite os filhos que não saem segundo a forma que tu projetaste, para poder fazer com que tu possas ser exercitar-se no perdão, exercitar-se no perdão. Custa perdoar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 70 vezes, 7 vezes, custa. Mas quanto mais tu te exercitas nisto de pedir o perdão, de reconciliar-te, mais fácil depois o Senhor faz surgir do teu coração isto, não é? E é isto que nós pedimos sempre quando rezamos o Pai Nosso. Cada vez que rezamos o Pai Nosso, dizemos: Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Imaginemos, por exemplo, se nós morremos, não é? Zangados com alguém, e chegamos lá no céu, diante de Cristo que nos vai julgar, e diante do tribunal de Cristo, quem encontramos? À nossa frente, a pessoa que nos fez um mal. E aquilo que Deus lhe der é aquilo que Deus vai dar a ti. O que é que tu desejavas que Deus desse a essa pessoa que te fez mal? Que desse a salvação? Pois é, se queres que Deus lhe dê a salvação, também deseja que essa pessoa seja salva. Se queres que o Senhor lhe perdoa também. E não esperes por fim, faça agora. Pede ao Senhor que te conceda esta graça para agora. Por isso nós celebramos esta Eucaristia, que é símbolo do amor, da misericórdia e do perdão total que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos pedir isso hoje ao Senhor nesta Eucaristia, que neste tempo da Quaresma também, aliado aos 3 exercícios, o jejum, a esmola e a oração, é muito importante também o perdão. É o tempo da Quaresma, um tempo penitencial, é um tempo que somos convidados também a sair de nós próprios, a pedir perdão, fazer uma revisão da nossa vida, a pedir que o Senhor possa te dar verdadeiramente a graça de reconciliar-te com a tua vida, reconciliar-te com o próximo. Vamos pedir isso hoje ao Senhor, por intercessão da nossa Mãe da Virgem Maria, e também de uma maneira especial por intercessão de São José, que, se Deus quiser, amanhã começamos a novena de São José, que é o padroeiro universal da Igreja. Ele também sempre, mesmo sem entender, mesmo sem compreender muito bem o que o Senhor queria, entrou na história, perdoou Maria, não é? Perdoou-lhe
entrou na história também, disse que o Senhor fez com ele e perdoou-lhe, entrou na história. Por isso vamos pedir ao Senhor que também, por intercessão de São José, da Virgem Maria, nos ajude a cumprir esta palavra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado, Sua Mãe Maria Santíssima.